Bom dia, graça e paz. Iniciando então mais um pão diário. E nesta manhã nós vamos ler então Romanos capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15. Epístola aos Romanos, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15. Tradução King James. Portanto, não foi pela lei que Abraão ou a sua descendência recebeu a promessa que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. Versículo 15. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não pode haver transgressão. Amados, nós vamos ver aqui no texto 13, no versículo 13, que a promessa de Abraão e aos seus descendentes é para que eles recebessem a herança, a terra, e ela não foi baseada na obediência da lei. Veja que a promessa de Deus, quando Deus diz que Abraão, da sua descendência, seria como as estrelas do céu, ela não foi literalmente pautada, esta promessa, sobre a lei, já que Abraão foi justificado antes da lei e antes da circuncisão. De fato, então, aquilo que Deus deu para Abraão e como herança transferiu aos seus filhos, não foi pautado em obediência da lei, porque a lei ainda não havia sido imposta. A lei de Moisés não havia sido colocada ainda como regra para que o povo de Deus pudesse seguir. E aí ele volta a concluir então dizendo que, mas sim, no fato de ele ter sido considerado justo quando teve a fé. Então veja, a promessa que Deus fez a Abraão, aos filhos israelitas, foi feita através da fé e não pela obra da lei. Tá? É isso que a gente precisa entender. Então nós vemos que toda a herança a qual Israel e que hoje chega até nós, ela não está, na verdade, engessada, dependente, deficiente, literalmente, da lei. Ou seja, a lei está marginalizada diante da promessa. A lei ela não foi inserida dentro da promessa. Ela veio após. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando nos mostrar, que Abraão ele foi justificado pela fé e pautado nisso havia uma promessa. E essa promessa, essa herança de Abraão, ela foi ampliada a todos os seus filhos. Assim como Abraão foi pai de todas as nações. Então foi inserida todos os seus filhos. Lembrando que esse todos os seus filhos não quer dizer que todos serão salvos, mas de fato que a salvação ela não teria mais a exclusividade específica de uma nação, mas que seria, na verdade, alcançada em todas as etnias, em todas as raças. E no versículo 14, ele continua então dizendo, eu vou continuar lendo aqui, então ele diz, portanto, no 13, portanto, não foi pela lei que Abraão e a sua descendência recebeu a promessa. Paulo está ensinando, de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Então, é o que a gente acabou de explicar. No versículo 14, pois os que vivem pela lei são herdeiros. Lembrando, os que vivem pela lei são herdeiros. A fé não tem valor e a promessa é nula. Veja, quando eu me agarro na lei, quando eu me seguro na lei, achando que eu cumprindo a lei vou receber a promessa, é um engano. Porque nós vemos que a herança foi prometida apenas àqueles que obedecem à lei. E a fé
E a fé, no caso aí, ela é necessária. Ou seja, nós vemos que a herança prometida é aqueles que obedecem à lei. E quem é que obedece à lei? Quem é dos judeus que obedeceram à lei? Qual foi dos filhos de Abraão que, na verdade, foi cumprido toda a lei? Porque a lei, ela literalmente nos aponta ao nosso pecado e nos condena. Então veja, pela lei ninguém é justificado. Isso está escrito, já foi dito, que pela lei ninguém será justificado. Se alguém considerar a lei como algo atribuído à salvação, é um equívoco teológico. Porque Abraão foi justificado pela fé antes da circuncisão e antes da lei. E toda a promessa de Deus está feita nesta aliança. A promessa de Deus, ela não foi feita em razão da lei. A lei veio depois para tentar corrigir, apontar os pecados do povo e condenar e levar à morte. Era o que a lei fazia, né? Então, no versículo 14, por isso que ele fala, pois os que se vivem pela lei são herdeiros. Está dizendo, ou seja, aqueles que dentro do Antigo Testamento foram citados como filhos de Abraão, no caso legítimos, consanguíneos, seriam judeus, né? Seriam herdeiros. Mas a fé não tem valor e a promessa é nula. Então veja, se eu cumprir a lei e não tiver fé, a promessa de Deus na minha vida não tem valor algum. Ela não traz resultados. Se eu estiver pautado na lei, ela não me traz para mim, ela não é garantia, ela não é prerrogativa para que eu venha receber as promessas de Deus. Eu só consigo receber a promessa de Deus se eu tiver fé em Cristo Jesus. Assim como Abraão recebeu a justiça de Deus. Versículo 15. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei também não pode haver transgressão. Veja aí. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei também não pode haver transgressão. Veja, a lei, ela traz a ira de Deus. O que a lei tem intrinsecamente nela é a ira de Deus sobre aqueles que literalmente desobedecerem a palavra de Deus. Então, aquele que, na verdade, utiliza da lei com o objetivo de se justificar, ele está trazendo para si a ira de Deus. Estão trazendo para si maldição. É isso que o apóstolo Paulo traz aqui. Isso aí você vai ver também em Gálatas, capítulo 2 e 3. Que aquele que está descansando na lei, confiando na lei, é maldito. Então veja, a lei, ela traz para nós a ira de Deus sobre nós. Ou seja, não adianta eu cumprir a lei e se não houver fé. O primeiro processo da salvação é ter fé. E logo após a fé é nos levar ao arrependimento, o reconhecimento dos nossos pecados e o quanto somos carentes da graça de Deus. E somente isso é dado para nós através da fé. Então veja, para nós entendermos aqui o que ele diz, mas onde não há lei, também não pode haver transgressão. Esse é o princípio. Se nós não temos a lei, como que então nós fizemos alguma transgressão? Você só pode ser condenado se tiver lei. Então veja, Abraão foi justificado antes da circuncisão, antes da lei, depois ele foi circuncidado, como sinal já do ato de justiça de Deus sobre sua vida. Então, para Deus fazer justiça, ele aplica a lei no povo para que o povo ande na linha, mas a lei ela vem com o objetivo de trazer a ira de Deus sobre o povo, porque o povo é incapaz de cumprir a lei. E isso trouxe para nós, na verdade, um prejuízo muito grande, porque a lei nos condena. Então, de fato,
nenhum ritual, nenhuma liturgia, nada que nós possamos entender de dentro da lei no sentido e aplicar sem ter arrependimento e fé, tem como atribuição a justiça de Deus. Veja o cuidado que o apóstolo Paulo tem de mostrar a respeito de Abraão. Então Paulo traz essa ênfase como Abraão como referência para trabalhar na mente desses judeus romanos que estão em Roma a compreender que a justiça de Deus ela está inerente ao favor de Deus para aqueles que não merecem. E não é pelo ato de eu cumprir regras, rituais, liturgia ou atender os quesitos da lei, mas se no meu coração não há arrependimento, se no meu coração não há fé. Por isso que o texto bíblico ele é categórico. Sem fé é impossível agradar a Deus. Somente os que têm fé em Cristo Jesus poderão entender e compreender que foram literalmente eleitos, chamados, e não só eleitos, chamados, mas justificados. Não só justificados, mas também santificados, regenerados. Lembrando que este ato, nós vamos conversar um pouco mais à frente sobre isso, é um ato que vem de Deus. É Deus que justifica. É Deus que santifica. Ah, irmão Alex, então eu não preciso fazer nada? Não. Porque se realmente o Espírito Santo te convenceu do pecado, do juízo, lembra desse texto lá em João 15, 16, 17? Se o Espírito Santo te convenceu do pecado, do juízo e da justiça de Deus, ele te convenceu. Nós não estamos falando de um sacerdote judeu. Nós não estamos falando da lei de Moisés. Foi o próprio Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E ele fala ainda o texto que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Por isso que o apóstolo Paulo diz que os gentios aqui em Roma, eles literalmente haviam se convertido e circuncidados. Eles eram mais circuncidados do que realmente os judeus. Porque os judeus estavam se pautando na questão da prerrogativa da sua nacionalidade, por ser filhos e descendentes de Abraão. Tudo bem, lembrando que eles, por ser filhos, teriam herança, mas aqui o texto está dizendo que aquele que só tem herança e que recebe a herança são os que são filhos legítimos, e filhos legítimos dentro da graça são aqueles que creram. E como é que os judeus poderiam, então, na verdade, serem filhos, se na verdade eles não criam em Cristo? Se eles estavam dando mais ênfase à circuncisão do que à graça de Deus. É isso que nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós enfatizamos, irmãos, as obras, e essas obras, na verdade, e aí você vai entender isso lá na frente, quando o apóstolo Paulo em Romanos 8 diz que na carne ninguém pode agradar a Deus. Muita gente pega esse texto achando que o apóstolo Paulo está falando do pecado, mas na verdade não. Está falando daqueles que adoram a Deus na carne, sabe? Preso a rituais, a liturgia da lei. É isso que você vai enxergar lá na frente. Então Paulo está desde o começo falando, olha, ninguém vai ser justificado pela lei. Pelo contrário, a lei nos condena, a lei nos mata. Mas Abraão, que é o pai, que vocês dizem que é seu pai e meu pai Abraão, ele foi justificado antes da circuncisão e antes da lei. E isso, a promessa de Deus está relacionada aí, no momento que Abraão então foi justificado por Deus antes da circuncisão e antes da lei. Irmãos, meus amados, Deus é perfeito. Deus, ele faz as coisas perfeitas. A gente não consegue muitas vezes compreender. Talvez eles não conseguiam compreender tudo isso de imediato. Mas nós que temos o Espírito Santo, está patente, está aberto aos nossos olhos, que podemos enxergar. É claro que se o Espírito Santo ele vai nos convencer do pecado, se ele vai nos convencer da justiça, do juízo de Deus, amados, realmente você vai se converter. Realmente você vai se entregar a Cristo no sentido
que a obra é feita em Deus. É Ele que salva, é Ele que cumpre todas as promessas. Então, assim, muitas pessoas falam, mas eu me entreguei a Jesus. Na verdade, não. Foi Cristo que se entregou por nós. Foi Ele que morreu por nós. E isto foi atribuído como justiça. E somente aqueles que creem no sacrifício de Cristo e consideram isto como salvação, poderão então participar das promessas de Deus. Se alguém está descansando na lei, achando que vai abraçar a promessa, não, vai abraçar a condenação. Vai abraçar, na verdade, a condenação eterna. Porque a lei, como diz o texto, porque a lei produz a ira. A ira de quem? De Deus. E ela vai se manifestar. Lembra lá de Romanos 1,18? Mas do céu se manifestará a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça. E é aí que está, irmãos. Na verdade, aquele que está pautado na lei, que está pautado em regras, em rudimentos humanos, poderão, na verdade, estar sendo condenados ou já estão condenados. Porque lembre-se, a promessa de Deus, ela não tem nenhuma relação com a lei. A lei comentou sobre a promessa. A lei pode ter falado sobre a promessa, mas a promessa veio muito antes da lei. E a herança foi passada para nós através de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela tem demonstrado o quanto é importante entendermos que as tuas promessas estão relacionadas à justiça de Deus, à vontade de Deus, e ela é atribuída para nós através de Cristo Jesus, através da fé. Pois o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, que convence o homem da justiça, que convence o homem do juízo de Deus, ele nos leva a compreender e nos guia a seguir a verdade que é Cristo. Por isso, Senhor, nós entendemos que aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque, na verdade, os que estão em Cristo Jesus estão debaixo de promessa. Estão debaixo, na verdade, da tua palavra, daquilo que o Senhor tem prometido a Abraão e que trouxe para nós através da graça, do favor de Deus, àqueles que não merecem. Por isso, Senhor, somos gratos por entendimento desta tua palavra, em poder descansar não na lei, porque a lei traz ira, mas descansar na graça, no favor de Deus para as nossas vidas. Senhor, que cada um dos meus irmãos possam compreender que na lei só traz para nós a ira de Deus, mas que na graça de Deus, que superamudou o pecado e a morte, traz vida e vida com abundância. Que cada um de nós possamos, Senhor, exercitar a nossa fé nas promessas de Deus, assim como foi dita ao nosso pai Abraão, e por isso somos herdeiros da justiça de Deus através de Cristo Jesus e através da tua vontade. Assim como Abraão creu, nós possamos crer também em ti, nas tuas promessas. E essas promessas é a justiça de Deus, o qual nos expia o nosso pecado através de Cristo e nos trazendo então redenção para trazer reconciliação para contigo. Por isso somos gratos, Senhor, eternamente pela tua misericórdia e pela tua graça. É o que te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo tenha liberdade de convencer a cada um, Senhor, sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo de Deus. Guia, Senhor, a cada um, aqueles que foram chamados, aqueles que foram eleitos por ti, em nome de Jesus, Senhor. Guia o teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Fique com Deus. Paz.